Eu costumo dizer que o empreendedor ele começa a empreender antes de ser empreendedor, se ele quer ter sucesso como empreendedor. Peraí, Anderson. Parece que está meio confusa essa história aí. Vamos lá. O empreendedor, tá, que quer ter sucesso, ele tem que começar a empreender antes de virar empreendedor. Vou explicar para você sobre isso, mas antes de mais nada, você já deixa o seu like se está fazendo sentido para você esse vídeo depois no final. Se você achar que não fez sentido, você pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, vamos pensar de forma prática. Se você quer empreender e quer ter sucesso como empreendedor, você começa a empreender muito antes de empreender. Não dá para você aprender a empreender quando você já estiver empreendendo. Você precisa começar a empreender antes. Se você, por exemplo, está trabalhando numa empresa, como é que pensa um empreendedor? O empreendedor ele tem economia de recursos. O empreendedor ele busca o autodesenvolvimento sempre. O empreendedor tem que pensar no negócio. Como é que você, por exemplo, vai ser um empreendedor de sucesso se você, por exemplo, trabalhando numa empresa, você só pensa em você, você não pensa na empresa, você não pensa no todo. Você sendo empreendedor, mesmo quando estando empregado, você já está treinando a sua mente para poder ter lá no futuro, quando você empreender, pessoas que também empreendem junto com você. Nossa, parece que está tudo muito confuso. Mas assim, a prática é que você já começa empreendendo muito antes. E é nessas pequenas coisas que mostram que você é um empreendedor. Quando você, por exemplo, tem uma mente não de profissional, de empregado, não de CLT, mas tem uma mente de empreendedor enquanto você está trabalhando. Você dá o seu melhor, você olha muito além daquilo que foi pedido para fazer. Ou seja, você entrega muito mais, over delivery. Você entrega mais do que aquilo que te pediram. Você está muito mais preocupado com o resultado do que propriamente com as contrapartidas. Significa, por exemplo, que eu não mereço ter o meu salário por conta do trabalho que eu fiz, eu não mereço ter um aumento. Não, ninguém está falando isso. Só que quando você olha somente para si mesmo e não olha para o todo, não olha para o negócio, não olha para onde você está inserido, vai ser muito difícil você ter sucesso na hora que você for empreender. Porque para começar, para empreender e para ter sucesso, você precisa abdicar de si mesmo. Você precisa abdicar das suas próprias vontades. Você precisa entender que você tem que ter over delivery, você tem que entregar muito mais do que aquilo que você almejou no primeiro momento quando você talvez projetou empreender. Porque talvez você imagine o seguinte, que você vai empreender, você vai ser dono do seu próprio nariz e você propriamente vai ter condições de fazer os seus horários, de fazer as viagens que você quer a todo momento. Só que quando você vai para a realidade as coisas não são assim. Quando você vai para a realidade, você precisa entender que você tem que entregar muito mais. Significa que você não teria uma certa flexibilidade em empreender? Não, não é isso não. Enquanto você está como empregado, você tem pouca flexibilidade nas decisões em relação aos seus horários. Porém, as trocas que você faz são trocas menos justas do que você teria, por exemplo, quando você era empregado. Olha só, quando você é empregado, você tem uma carga horária normalmente de 44 horas semanais. Se você trabalhou mais, você vai receber ali hora extra, você vai receber valores adicional sobre essa hora extra, você vai ter valores que você vai receber de salário. Quando você é empreendedor, se você trabalha 60 horas por dia, você normalmente vai receber o mesmo valor do que se você tivesse trabalhado 8 horas por dia. 60 horas por dia não dá, né, Anderson? 60 horas por semana, você receberia, ou seja, equivalente por volta de 12 horas por dia ou 10 horas por dia, vezes 6 dias da semana, enfim, não importa. Mas não é incomum você ter que trabalhar 60 horas, ou seja, muito mais do que como empregado. Só que quando você faz isso como empreendedor, você não recebe mais por isso. Mas você está construindo o negócio. Então, essa visão de construir o negócio, de se apegar a um propósito, ela tem que começar antes, muito antes de você empreender. Então, você já precisa treinar a sua mente nesse sentido, se você quer empreender. Quer um outro fator importante? O empreendedor, ele olha as coisas de um outro prisma, ele olha as coisas de uma outra forma. Ele não olha propriamente as coisas como elas são somente naquele ponto. Eu já disse isso em outros vídeos. Você precisa olhar para uma floresta e enxergar a floresta toda.
Como empregado trabalhando numa empresa, talvez você não consiga ter a noção da floresta toda, porque a visão que vai ser delimitada para você, vai ser permitida para você, ela vai ser limitada. E aí, consequentemente, você não consegue ter o olhar do todo. Mas você consegue olhar além da sua própria árvore. Você consegue enxergar um pouco mais do que olhar somente para a sua própria árvore. Quando você tem uma visão somente profissional daquilo que você faz, você não consegue enxergar qual é o trabalho do seu colega, ou qual é o trabalho de um outro departamento, ou qual é o trabalho da empresa como um todo, ou você não consegue olhar processualmente o todo do negócio, ou uma parte mais ampla do negócio. E aí você olha somente o seu trabalho. E aí você se apega a fatores que, quando você vai para o empreendedorismo, não pode se apegar. Me desculpa. Picuinhazinha, sabe? Ah, isso aqui eu faço o meu, você não faz o seu, então dane-se você. Você não pode pensar assim. Porque ao ir para uma empresa, você tem que olhar o todo, entendeu? Você tem que olhar o todo. Você precisa olhar todo o processo e formar um time de pessoas. E aí, consequentemente, você precisa que as pessoas, elas trabalhem todas elas alinhadas. E não só isso, você precisa tomar uma decisão baseado no todo. Então não é naquilo que é o seu interesse como empregador, como CEO, como dono do negócio. Não é o seu interesse, é o interesse do negócio, é o interesse das pessoas em comum, é o interesse dos stakeholders, ou seja, todas as pessoas, empresas que estão diretamente ligadas ao seu business. Isso significa o seu cliente, isso significa os seus fornecedores, isso significa o próprio governo. A complexidade do que você tem que olhar é muito maior. E aí, consequentemente, se você tem aquela visãozinha limitadinha de olhar somente para o seu negócio, para o seu trabalho, aquilo que você faz quando você é empregado, você vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir pensar diferente quando você for empregador. Então você precisa já preparar a sua mente. E aí, falando sobre preparar a sua mente, você precisa alimentar a sua mente para você ser um empreendedor muito antes. Aquilo que você lê, aquilo que você estuda, aquilo que você se prepara. Se você está trabalhando numa empresa, talvez você tenha que ser especialista naquilo que você faz. Você não precisa buscar relação de conhecimentos com coisas muito fora daquilo que você faz. Quando você vira empreendedor, não. Isso muda, porque você tem que conhecer muito mais do que você conhecia antes. Antes você não estava preocupado em conhecer sobre legislação tributária, absolutamente nada, pagar imposto, paga o imposto de renda, que é o imposto que você vai pagar quando você é empregado. Quando você é empreendedor, você precisa entender muito mais do que isso, do que somente o imposto da pessoa física. Você precisa entender sobre a tributação do seu negócio, você precisa entender sobre possibilidades de planejamento tributário, você precisa entender o que você pode e o que você não pode fazer, você precisa saber calcular o imposto e as incidências dos seus colaboradores para saber quanto vai te custar um funcionário. Eu não sei se você sabe, mas um empregado que nós contratamos, ele pode custar cerca de o dobro do que custaria, por exemplo, o salário dele. Ou seja, você paga R$2.000 para ele e na verdade está te custando 4. Só que você precisa entender como é que se calcula, como é que se faz tudo isso. Decisões estratégicas são tomadas o tempo todo quando você é empreendedor. E aí o seu mindset precisa estar preparado para uma outra esfera de conhecimento. Você precisa ter muito mais amplitude do conhecimento. Analisar coisas muito mais amplas do que simplesmente olhar aquele pequeno ponto. Aquele pequeno ponto que você talvez tenha que se preocupar quando você é empregado. Então, para ser empreendedor, você precisa começar a empreender muito antes de empreender. É isso que eu queria deixar para você como pensamento desse vídeo aqui. Se fez sentido para você, por favor, se não deu seu like ainda, deixa o seu like. Se você acha que pode ajudar alguém, manda esse vídeo para alguém. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, né? Nos encontramos no próximo vídeo.